Glória a Deus. Nós vamos ler nessa manhã Êxodo capítulo 32 e vamos ler até o versículo de número 24. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então se reuniu em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer, beber, e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido e adorou, e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixe de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: o que ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. E depois Moisés perguntou a Arão: o que foi que esse povo fez a você, para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim, eu o lancei no fogo e saiu esse bezerro. Até aqui
Irmãos, capítulo 32 de Êxodo nos fala sobre a apostasia na nação de Israel. Apostasia significa se desviar do caminho reto, sair do propósito, da vontade, da palavra de Deus. Apostasia é um coração que já conheceu, ouviu a palavra, mas a palavra não criou raiz, não se aprofundou, e diante das tentações do mundo, da carne ou do diabo, essa palavra de alguma forma ela é arrancada. O texto nos mostra o momento onde Moisés estava para descer do monte, irmãos, 40 dias contemplando o Senhor, de maneira que nenhum outro homem teve uma experiência igual a esta, ouvindo Deus de maneira gloriosa. Deus fala em sua palavra que com Moisés ele falava face a face, mas enquanto Moisés estava diante do Senhor, o povo estava se corrompendo. E eu penso que isso serve para nós como exemplo de dois tipos de pessoas na casa de Deus, na igreja do Senhor: os que vão subir ao monte para ouvir o Senhor, e os que vão se desviar no caminho, os que vão se perdendo, que vão perdendo o foco, vão desviando o coração de Deus, que vão se afastando do caminho do Senhor. E é um exemplo para nós. Temos dito já desde o início que Êxodo é um livro histórico, mas é um livro também profético. A gente, quando lê Apocalipse, a gente percebe várias similaridades. Por isso é importante olhar para Êxodo 32 e falar: Senhor, o que isso tem a ver comigo e com a igreja atual? E aqui a gente coloca que a apostasia de Israel, ela tem pelo menos quatro realidades que nós precisamos perceber. Primeiro, Israel se apostatou por causa da impaciência. A primeira característica que a gente percebe aqui nessa apostasia de Israel está aí no versículo 1. O texto diz assim: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Muitas vezes nós estamos esperando uma resposta de Deus, uma direção de Deus, uma promessa de Deus, e parece que aquilo está demorando, Deus não está fazendo como a gente espera, no tempo que a gente quer, e é nesse momento que muitas pessoas decidem agir por conta própria, decidem dar vazão à sua vontade, à sua carnalidade, aos seus desejos. Israel não soube esperar. Moisés estava quase descendo e vindo com as tábuas escritas pelas mãos do Senhor, e vindo com experiências gloriosas, vindo com o rosto brilhando. Amado, muitas vezes a promessa de Deus está muito próxima, mas por causa da impaciência nós abortamos, nós corrompemos o nosso coração. E isso nos faz lembrar do que as cartas apostólicas do Novo Testamento nos falam, que a promessa da volta do nosso Senhor Jesus deve nos inspirar a aguardar em santidade, em paciência. Por que as pessoas se afastam do caminho do Senhor? Uma das razões é porque elas perderam a expectativa na volta do Senhor Jesus. Nós precisamos esperar o Senhor todos os dias. Ele está voltando, e mesmo se Ele não voltar para nós enquanto vivos, Ele nos chamará para estar com Ele, e nós precisamos saber ter paciência para esperar as promessas de Deus, as respostas de Deus, os livramentos de Deus, sem sair da presença dele. Em segundo lugar, a segunda realidade aqui que levou Israel à apostasia é ter líderes que davam a eles o que eles queriam. Porque é interessante que logo que eles tiveram essa impaciência, eles procuraram um líder e acharam. O versículo 1 diz que eles se reuniram em volta de Arão e disse para Arão: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois este Moisés aí, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Você percebe aqui que eles estão já cheios de dúvida, incredulidade, questionamento. Eles não dizem assim: olha, Deus nos tirou de lá. Eles dizem assim: ó, foi esse Moisés, a ideia foi dele. Começa de alguma forma a culpar aquele líder que estava ausente, e pressionam Arão para fazer o que eles queriam, e Arão cede. Então a segunda realidade da apostasia é quando encontramos líderes que falem o que a gente quer ouvir, que a gente gosta,
que nos dá de alguma forma algum tipo de prazer. Quantos líderes e pastores começam a fazer tudo aquilo que o povo gosta e quer para encher suas igrejas, para agradar as pessoas? Então Arão é um símbolo de falso profeta. Ainda que ele fosse um homem de Deus, nesse momento ele foi alguém que teve um caráter flácido. Ele foi alguém que se moveu pela pressão das pessoas. E quando muitos pastores têm afirmado isso, quando nós damos ao povo o que eles querem, nós vamos precisar continuar dando para mantê-los. Quando usamos estratégias carnais e mundanas para atrair as pessoas, nós vamos atrair homens carnais e mundanos, e para que eles permaneçam, nós vamos ter que continuar dando a eles aquilo que eles querem. O que o povo queria? O povo queria um bezerro. Eles dizem: faça para nós deuses que vão adiante de nós. Eles queriam ídolos visíveis, eles queriam algum tipo de prazer. E aí o Arão cede a essa pressão para agradar as pessoas. É muito importante, quando a gente vai ouvir a palavra, que a gente ouça a palavra que venha a nos libertar dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades, e não aquilo que vai nos agradar. Terceira realidade aqui da apostasia, de Êxodo 32, é que nessa apostasia havia uma mistura entre adoração a Deus e adoração aos ídolos. Uma mistura. Perceba no versículo número 5, que eles não estavam aqui dizendo assim: não cremos mais em Deus, não queremos mais Yahvé, nós queremos só outros deuses. Não, eles tentam fazer uma mistura, uma contaminação da adoração. Isso nos leva à apostasia. E aí você percebe no versículo 5, dizendo assim: Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. Ele está dizendo: vamos festejar ao Senhor, mas eu vou ter aqui um altar, ele edificou esse altar diante do bezerro. A apostasia não é simplesmente você largar a fé original, largar a igreja, literalmente, geograficamente, mas a apostasia é quando a gente começa a querer dividir a nossa adoração a Deus com outros deuses. E esses deuses podem ser estes, como Arão, que fez um bezerro de ouro, mas às vezes nós temos outros deuses, são coisas, pessoas, sentimentos que disputam o lugar de Deus dentro do nosso coração. Há pessoas que idolatram o seu casamento, há pessoas que idolatram os seus filhos, há pessoas que idolatram os seus bens, há pessoas que idolatram o seu ministério, há pessoas que idolatram a si mesmo. O Deus mais adorado no universo é o próprio eu do homem. A Bíblia fala no Novo Testamento que aqueles que o seu próprio ventre é o seu Deus, ou seja, eles adoram as suas ideias, seus pensamentos. Eles não estão num processo de quebrantamento, arrependimento e conversão a Jesus, no sentido de se converter à vontade dele todos os dias, mas eles estão querendo buscar a Deus, adorar a Deus, mas eles querem, junto com Deus, ter outros deuses, outros ídolos. E às vezes a gente quer um ídolo visível, pela nossa necessidade humana de tocar, de ver, de acreditar em algo que seja palpável. E isso é o oposto ao andar pela fé. Isso é rebelião contra a vontade de Deus. Deus nunca se apresentou em nenhuma forma para que justamente Israel não tentasse construir nenhum tipo de imagem que pudesse se aproximar, porque Deus é espírito, e os seus adoradores o adoram em espírito e verdade, porque a adoração em espírito é que nos faz verdadeiramente adorar a Yahvé, e a ser transformado por Ele. Por que Deus sempre ensinou em sua palavra para não fazer nenhuma imagem? Porque a imagem, primeiro, nenhuma imagem é capaz de esboçar um aspecto da divindade, da glória do nosso Deus. E quando o homem faz uma imagem, ele limita Deus a algo, a um objeto. Ele limita, e o homem tem essa necessidade muitas vezes de fazer imagem. Por quê? Porque o homem não quer adorar o Deus vivo, pela fé, ser transformado por Ele, se sujeitar a Ele, se humilhar diante de um Deus que é invisível, mas é real, que é invisível, mas nós o tocamos pela fé.
e o homem tenta fazer imagem porque dá uma sensação de que ela controla aquele Deus, e todo idólatra se torna semelhante ao ídolo. Salmo 115 diz isso. Ele vai perdendo o discernimento espiritual, a sensibilidade da verdade. O ídolo vai deformando a nossa vida espiritual, a nossa vida moral, a nossa vida, a nossa identidade vai sendo deformada, porque nós adoramos a outras coisas, a objetos, a pessoas. Nós precisamos adorar somente a Yahvé. A apostasia, então, a terceira realidade dela é quando a gente começa a misturar. Eu vou adorar a Deus, mas eu quero adorar os meus bens, Mamon, a riqueza. Eu quero adorar o meu trabalho, a minha profissão. Quantas pessoas que estão cegas pelo orgulho, pela idolatria, que muitas vezes está tentando associar, adorando a Deus ao mesmo tempo que você adora a si mesmo. Quando você usa o ministério para se autopromover, quando você diz, não, isso aqui é para a glória de Deus, mas na verdade é para a sua. Nós precisamos sempre pedir a Deus para nos sondar e nos purificar das motivações erradas. E em quarto e último lugar, a gente percebe aqui que a apostasia de Êxodo 32 também, ela é revelada através de uma alegria e prazer sem a presença de Deus. Será que uma pessoa pode ter alegria, se sentir bem fora da presença de Deus? Certamente. O versículo 6 diz, no dia seguinte madrugaram, olha que eles acordaram cedo, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas, e o povo sentou-se para comer, beber, levantou-se para se divertir. Interessante como que Deus poderia ter impedido eles de ter o que comer, Deus poderia ter tirado de alguma forma a alegria deles. Há um salmo que diz que Deus, para Israel, muitas vezes ele dava o que eles pediam, mas a alma dele ia definhando. É possível alguém ter alegria fora da presença de Deus? É possível, mas é uma alegria passageira, é uma alegria falsa, é uma alegria que na verdade está corrompendo nosso verdadeiro eu. Versículo 7, o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo que você tirou se corrompeu. Eles tinham alegria, estavam dançando, estavam cantando, mas a presença de Deus não estava ali. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós podemos fazer um culto onde a gente canta, se alegra, mas nós não estamos honrando a presença de Deus, nós não estamos experimentando a presença de Deus. Mais importante do que a música, do que o que sentimos, é reconhecer a presença de Deus, honrá-la, temê-la, invocá-la, proclamá-la. Então a apostasia, quando tem alegria, tem prazer, tem louvor, tem tudo, mas não tem a presença de Deus. A presença de Deus está onde o nome dele é honrado, onde o nome dele é reconhecido, onde a verdade dele, ela é ensinada. Nós podemos estar vivendo essa realidade da apostasia dentro de uma congregação, uma igreja. Nós, como pastores, nós somos muito responsáveis diante de Deus. O pastor vai prestar contas ao Senhor, cada líder, do que ele ensinou. Ser pastor não é estar numa situação superior, mas é estar numa responsabilidade maior. E você não fuja também da sua responsabilidade, porque se você é servo de Deus, você tem responsabilidade de viver e ensinar a outros. Os maridos, de apacentar, cada marido pastorear a sua família e ensinar que a presença de Deus é mais importante do que os sentimentos. Há dias que nós vamos louvar, adorar, sem se alegrar, sem sentir a presença de Deus, mas honrando, adorando, em temor, buscando a santificação, buscando o caminho da cruz, que é o perdão, o amor, a comunhão, a aliança. E aí, como que Moisés intercede? Quero concluir falando um pouquinho sobre isso. Deus então chega para Moisés e Deus é realista. Deus aqui chega para Moisés e diz, olha, desce, porque o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. Deus aqui está mostrando, na verdade, a natureza humana. Por isso que ele fala para Moisés, é seu povo que você tirou, mostrando assim, Moisés, você, como esse povo humano, inclinado para o mal, eles se entregaram para a carnalidade deles, eles se corromperam. E no versículo 8 ainda diz assim, depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado.
Lembra que antes de Moisés subir ao monte, eles falaram assim, ó, tudo que Deus falar, nós faremos? Irmãos, às vezes a gente confessa que nós queremos obedecer a Deus, amamos a Deus, mas a gente nega na hora que a gente está se sentindo triste, impaciente, em dúvida. A gente nega na hora que a gente é provado. Eles estavam no momento, enquanto Deus falava com Moisés, o povo estava sendo provado nas suas motivações, porque se você diz que você vai adorar a Deus, se você canta isso, se você confessa isso, você precisa realmente manter essa posição, enquanto Deus não te responde, enquanto as coisas não acontecem, continuar adorando. E Deus diz assim, ó, depressa eles se desviaram do caminho, ficaram só 40 dias, e eles não conseguiram mais esperar. Quantas pessoas saem do propósito de Deus, porque não conseguem mais esperar? Aí Deus diz, o seu povo saiu de lá, fez um bezerro, e disse que esse bezerro são os deuses que tiraram eles do Egito. Agora no versículo 9, o Senhor disse a Moisés, eu tenho visto este povo, e esse que ele é um povo teimoso, obstinado. Deus é um Deus realista, Ele conhece o nosso coração. Agora deixe-me, para que eu acenda contra eles o meu furor, os consuma, e de você farei uma grande nação. Esse texto, amanhã nós vamos dar continuidade, mas lendo assim de maneira rápida, a gente estranha, parece que Deus está fazendo uma proposta para Moisés, vamos acabar com esse povo e começar um novo através de você? Na verdade, Deus estava provando o coração de Moisés. Às vezes, quando nós estamos vivendo um momento pleno em Deus, nós podemos ser tentados a achar que Deus vai desistir de todos os outros que estão afastados, que nós somos mais especiais. E Deus está mostrando para Moisés o seguinte, Moisés, esse povo é obstinado, então vamos começar através de você. Deus estava provando o coração de Moisés. Deus queria levar Moisés a entender uma coisa, que o coração de Moisés era igual ao do povo, que Moisés só estava de pé pela graça de Deus, e pela graça de Deus, ele deveria interceder pelo povo, e Moisés aqui, na presença de Deus, entende o que Deus estava dizendo, e a partir do versículo de número 11, ele suplica, ele intercede. Que exemplo de intercessão! Ele começa a clamar falando, Senhor, no versículo 11, é o teu povo, porque o Senhor está se acendendo a ira contra o teu povo, foi o Senhor que tirou. Moisés diz, eu sei quem é o Senhor, eu sei quem é o Senhor, eu sei quem é este povo, e eu sei o que o Senhor está fazendo, e eu sei o que o Senhor quer fazer. O Senhor não quer destruir, o Senhor quer salvar, o Senhor quer restaurar, o Senhor quer perdoar, e ele entra no propósito de intercessão. Lá no Salmo diz que se ele não intercedesse, Deus teria matado o povo. Amado, Deus está levantando intercessores hoje, que olha para a sua família, para congregações, que olha para a apostasia ao redor, mas não vai se sentir superior e achar que Deus faria muito bem se acabasse com todo mundo e deixasse só a gente. Isso é o espírito do engano, da soberba, do farisaísmo. E Moisés clama, o intercessor é alguém que sente o coração de Deus, que ouve o coração de Deus e que ora para que as promessas de Deus se cumpram. Versículo 12, qual é a preocupação de Moisés? Por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções? Sabe qual é a intercessão de Moisés? Ele está preocupado com a glória de Deus, com o testemunho do nome do Senhor. Sabe por que nós permanecemos com Jesus? Porque nós queremos honrá-lo, glorificá-lo. Quantas pessoas que não estão se preocupando com o que elas estão envergonhando o nome do Senhor, envergonhando a igreja de Jesus. Nós precisamos, amado, amar a glória de Deus a tal ponto que nós não vamos pecar, não só porque o pecado é desobediência à palavra, mas porque nós queremos honrar aquele que nós amamos. Pecar não é quebrar apenas uma lei, mas é romper um relacionamento, é ferir o coração de Deus, entristecer o Espírito Santo e desonrá-lo. Então Moisés está dizendo, Senhor, não faça isso por causa do teu nome. O intercessor, ele intercede porque ele conhece a Deus, e ele persevera porque ele ama a glória de Deus. O que nos faz interceder e não desistir é amar a glória de Deus. E a intercessão de Moisés é uma intercessão, como sempre na Bíblia, lembrando a Deus as suas promessas. Ele fala, Senhor, não derrame ira, lembra-te de Abraão, de Isaac, lembra da aliança, lembra da palavra que o Senhor trouxe, Senhor, que o Senhor vai multiplicar. Nós precisamos orar a palavra, lembrar o Senhor suas promessas. E no versículo 14 diz, o Senhor mudou de ideia quanto ao mal. A expressão que nós lemos em outras versões, ele se arrependeu. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, não é como o sentimento humano nosso, que nos arrependemos quando percebemos que erramos, mas é que Deus, ele viu que o nosso coração, ou a nossa intercessão, mudou
aquela sentença que estava deliberada sobre nós. Na verdade foi o coração de Moisés que trouxe mudança na realidade espiritual, e Deus então mudou a maneira de agir, porque um homem se colocou para interceder. Nessa geração nós teremos Moisés, nós teremos Arões, nós teremos um povo apóstata, mas nós teremos um povo intercessor, que vai orar e vai ver Deus salvando, transformando, curando pessoas e realidades. Vamos orar? Pai, que a Tua palavra viva possa nos inspirar a vivê-la, praticá-la. Ó Deus, que essa palavra nos acorde, desperte a cada dia e nos torne, Pai, intercessores segundo o Teu coração nessa geração, e guarde o nosso coração de toda apostasia, Pai, seja aquela deliberada ou seja aquela apostasia sutil dentro do nosso coração. Nós suplicamos a graça do Senhor para permanecer no monte do Senhor e sermos aqueles que vão glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor.